versículo 19 e 20. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Os seus colchetes eram de prata. A sua cobertura, ou das suas cabeças, ou o telhado, ou as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio em redor eram de cobre. Foi Deus quem estabeleceu isso para Moisés. Foi Deus que passou as medidas e a forma do tabernáculo, do utensílio, tudo Deus, porque Deus queria habitar no meio do povo. Como ele não podia habitar no coração do homem, ele tinha que habitar no tabernáculo. Então o tabernáculo tinha que ser no modelo dele, do jeito dele, da forma dele. Aí sim, Deus então habitou no meio do povo de Israel por 40 anos, seguindo pelo deserto. E depois mais 40 na terra prometida. Sempre estava lá o tabernáculo. Sempre estava lá o tabernáculo, a tenda da congregação. Sempre estava lá. E quando Jesus veio, Jesus tornou-se o tabernáculo verdadeiro de Deus. Aleluia. Jesus nasceu da mulher mais pobre. Jesus foi julgado, crucificado, condenado, morto e ressuscitou dos mortos. E hoje ele pode habitar dentro de mim e dentro de você. Mas eu e você tem que estar dentro do padrão dele. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que estar dentro do padrão de Jesus. E aí hoje as pessoas que não aceitam Jesus porque quer viver segundo o padrão das igrejas, segundo o padrão dos pastores. Não é segundo o padrão de Jesus. Que aí tudo aquilo que você ouviu a mensagem, vocês que pegaram do começo, todos aqueles 10 mandamentos que foram dados por Moisés, ordenança de Deus, estabelecendo a lei civil moral. Agora Jesus vem e um moço rico chega para ele e diz: o que eu tenho que fazer para te servir? Jesus falou para ele: conhece os mandamentos? Ele falou: conheço, decore e sarteado. E começou a citar todos os mandamentos. Aí Jesus vai ouvindo ele. Ele sabia tudo, eu sabe tudo. Aí Jesus falou: tá ok, mas ainda te falta uma coisa. Mas o que falta, Senhor? Falou: agora você vai lá e vende todas as suas fazendas e leva para o pastor. Tem isso na Bíblia? Não. Vai lá, vende as suas fazendas e reparte para os pobres, para a viúva, para o necessitado, para o cego, para o aleijado. Vai lá, vende e reparte tudo. Aí você vem e me segue, idiota. Já que você é o sabidão, já que você é o sabichão, faz isso. A Bíblia diz que o jovem curvou a cabeça, entristeceu e vazou na mágoa, vazou na gabiroba. Ele falou: aqui para você, Jesus. Ó, tem muitas pessoas dizendo: aqui para você, Jesus. Ó, eu não te aceito mesmo. Segundo o teu padrão, eu não quero. Eu não vou largar da minha bebida, eu não vou largar da minha droga, eu não vou largar da minha prostituição, eu não vou largar de nada disso que o Senhor falou que é pecado. Eu não vou largar. Não pode servir Jesus. Não pode. Você pode vir com todos os seus pecados. Ele vai limpando os seus pecados pouco a pouco, se você quiser. Ele vai limpando, você não precisa fazer nada. Aí o Senhor vai limpando os nossos pecados. E Ele vai limpando de uma forma gostosa, maravilhosa, em que nós não nos irritamos, que nós não ficamos com raiva. Ele que limpa. Né? Ele que faz. Mas muitas das vezes eu vou ministrar a palavra, e eu sou tão bonzão, tão santão, que a pessoa está aí, coitada, toda inocente, está lá com o cigarro na boca. E aí eu já vou dizer: se você não jogar essa chupeta do diabo, você vai para o inferno. Jesus nunca pregou assim, irmão. Jesus nunca pregou assim. Jesus falou do seu amor, da sua grandeza. E as pessoas, ao ouvir o amor e a grandeza do Senhor, vai ficando com tanto nojo, com tanta situação constrangida. Ó Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, e a tua palavra diz aqui em Coríntios que se eu destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor vai me destruir. Eu sei, Senhor, eu ouvi essa palavra, eu sei que o cigarro vai destruir o meu pulmão, e o meu pulmão precisa do Senhor. Ele por si próprio vai fazer isso aqui, ó, e daqui a pouco já soltou o maldito cigarro e acabou.
Porque ele entendeu a palavra do Senhor, que não podemos destruir o templo de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo, no tabernáculo, mas agora ele habita em mim e em você em espírito. É o começo da mensagem. Deus habita em nós em espírito, e ele não pode habitar em nós se nós estamos estragando o templo. Se nós estamos estragando o templo, nós não podemos. Então nós temos que parar de estragar o templo. Obrigado, querida. Nós temos que parar de estragar o tabernáculo. Mas aí existe muitas das coisas que falam assim, mas se você passar esmalte, você vai para o inferno. Ou então passa graxa, idiota. Passa o que então? Se Deus habita no templo. Aleluia. Se ele mandou fazer um templo bonito, então você pode fazer a barba, o seu bigodinho tranquilo, você pode cortar o seu cabelo bacana, você pode fazer isso. Você só não pode viver um padrão segundo o padrão humano. Tem que viver um padrão segundo o padrão de Deus, segundo o padrão do Senhor. Você é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo. Você leu comigo, quem leu comigo aqui no começo viu, e você leu comigo em 1 Coríntios 3, 16, 17, 17, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós que Deus habita em vocês em espírito? Se alguém destruir o templo de Deus, ele também vai destruir naquele dia. Mas é naquele dia, irmão. Aí tem um bando de crente que diz que você vai para o inferno. Se você vai, meu irmão, o que tem de gente mandando os outros para o inferno? Primeiro, falta de conhecimento e sabedoria. O inferno está trancado. O inferno estava aberto até a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao ser sepultado, Jesus Cristo tomou a chave da morte, Jesus tomou a chave do inferno, Aleluia. Jesus tomou a chave do capeta, e nem ele tem chave. O inferno está trancado. Todo esse povo que os crentes mandam para lá está na porta, coitado, não pode entrar. Está trancado. Foi Jesus quem trancou. Aí tem um bando de idiota que manda todo mundo ir para o inferno, está ficando um negocinho. Os coitados estão tudo lá na porta. Você não pode entrar. A Bíblia diz que não vai entrar. E aí depois eu vou mostrar para você. E aí a Bíblia vai mostrar para você que abrirá-se então o abismo. Abrirá-se o abismo, o poço do abismo, está lá em Apocalipse. Aí sim será lançado o diabo e os seus anjos. Esse idiota desse diabo, nem o inferno é dele ainda. Ele tem um bando de crentes dizendo que você vai para o inferno. Tem um bando de pessoas que acham que são bons, que vai para o céu e você vai para o inferno. E Jesus já chega naquele dia lá. Ah, Senhor, eu nunca passei a tesourinha, nem isso na ponta do meu cabelo. Ah, meu Deus, olha, nunca ninguém viu, nunca, Senhor, nunca viram nem o peito do meu pé. Porque eu sempre andei coberta. Ah, você nunca me viu, aqui, eu nunca andei com a camisa desabotoada. Ah, eu nunca fiquei com a manga arregaçada. Jesus vai olhar para esse idiota e falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu não vos conheço. Você viveu desta forma para julgar os outros o tempo todo. Você julgou a tua família, você jogou teus filhos no inferno, você jogou a tua esposa no inferno, você jogou todo mundo, você pôs lá na porta para entrar. Com tudo isso que você é, com tudo isso que você achou que você era, você não passou de um idiota. Você nunca leu a Bíblia, minha palavra. Você não viveu segundo o meu padrão, porque o meu padrão é amar o próximo como a ti mesmo. O meu padrão é chorar com os que choram, rir com os que rir. O meu padrão é visitar os enfermos. O meu padrão é você ter uma vida simples e digna, amorosa com todo mundo. Nunca julguei, não julgueis para não serem julgados. Porque se vós julgassem vós mesmo, vocês não seriam julgados. Você viveu a vida toda julgando a irmã só porque a irmã estava com a sainha mais... Você viveu a vida toda julgando porque a irmã vestia uma calça. Que padrão é esse que você viveu na terra? Você precisa viver segundo o padrão de Deus. Aleluia. E o Espírito de Deus vai fazendo isso tudo em nós. O Espírito de Deus, ele vai nos incomodando.
E se é mulher, o Espírito de Deus vai incomodando e ela vai esticando. Devagarzinho, mas é o Espírito Santo. E ela olha o Espírito Santo até ficar onde o Espírito Santo quer. Não é isso, irmãos? O homem, da mesma forma, o Espírito de Deus vai falando no seu coração. Ele vai deixando alguns hábitos. Ele vai deixando alguns palavrão. Ele vai deixando algumas piadas sujas. Ele vai deixando a roda dos escarnecedores. Ele vai deixando devagarzinho. Até porque, eu sou crente, os meus amigos todos são crentes. Esse nunca foi crente. Todo crente que diz que os amigos dele é crente, ele nunca foi crente. Porque o meu Jesus diz assim, a Bíblia fala que Jesus Cristo era amigo dos pobres e dos pecadores. Eu vou ministrar essa semana aqui ainda se der, sobre Jesus era amigo dos pecadores. Você crente que está me ouvindo aí, santão, Jesus era amigo dos pobres e pecadores. Aleluia. E Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, todo mundo falou, você está entrando na casa de um pecador, de um cobrador de imposto, disso, daquilo. É lá que Jesus entra. É lá que Jesus entra. Jesus tinha amigo pecador. Tem crente que não tem uma amiga pecadora. Minhas amigas são todos crentes. Tudo língua comprida, tudo velho falando do pastor, falando de todo mundo na igreja. Não tem uma amiga que não é crente. E diz que é crente, não tem uma amiga que não é crente. Não, porque as trevas não combinam com a luz. Ele não entende a palavra, ele mistura a palavra tudo. E aí, não, eu sou luz. Aí a mesma palavra diz que a luz não mistura com as trevas, e a mesma palavra diz que a luz tem que brilhar no meio das trevas. Ô idiota, lê a Bíblia. A luz tem que viver ou brilhar. Meu Deus, eu passei. Eu gosto tanto de pregar. Eu gosto tanto de pregar. Ô, irmã Tereza, você tem me chamado a atenção. Vou parar por aqui. Outro dia nós continuamos. Amém? Graças a Deus. A vocês que estão me ouvindo pela internet, WhatsApp, Facebook, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não estou muito preocupado com você. Você só não desligou porque o Senhor não permitiu. Você teve um monte de vezes vontade de desligar. Você não desligou porque você tinha que escutar, covarde, a palavra do Senhor. É por isso que você não desligou. Então eu vou acabar de dizer o último recado. Você não desligou porque o Senhor não permitiu, porque você precisa ter amigo pecador. Você precisa ter amiga pecadora. Viu, santinha? Viu, santão? Aprenda com Jesus. Fica de pé, vamos orar. Porque senão eu fico bravo, irmão. Vou acabar quebrando o celular. Você mesmo. Você pode não ter hoje o J8, o J10. Mas daqui uns dias você tem o J1 que já é bonzinho. Tranquilo? É só você não se preocupar. Buscar primeiro as coisas que são de cima, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é padrão de Deus. Isso é modelo de Deus. Isso é modelo de Jesus. Isso é modelo do Evangelho. Mas existe um modelo por aí que não. Não. De jeito nenhum. Porque o melhor da terra é seu, irmão. Você está vendo aquela casinha velha lá? Se você vender aquela casinha por 30 mil e trazer e colocar aqui no circo, eu duvido se com 6 meses você não vai comprar uma fazenda. Vai, idiota, e vende, e traz. Não existe isso, não existe esse evangelho. Jesus não ensinou isso. Porque Jesus diz que as riquezas deste mundo estão nas mãos do diabo. Pastor, prova para mim. Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás olha para Jesus, que é filho de Deus, e comanda os céus e a terra. Satanás, com a cara deslavada, ele olha para Jesus e diz: se você prostrar e me adorar, toda a glória deste mundo eu te dou, porque a mim foi entregue, está na minha mão, eu te dou. E tem muitas pessoas que vai e acontece essas coisas na igreja e pensam que é Deus. Ah, Deus me abençoe. Cuidado. Cuidado. Precisa saber qual é o Deus que te deu.
Porque o Deus que eu conheço, Ele dá e não toma. O Deus que eu conheço, a primeira coisa que Ele quer te dar é uma vida de abundância, uma vida espiritual abençoada. Aleluia. Ele não quer te dar riqueza para você viver atormentado, não. Ele não quer te dar riqueza para você andar com 5, 6 segurança, que nem uns idiotas. Quer ter os pastores que são bonzão, que são homens de Deus. O idiota não consegue sair da igreja sozinho, precisa sair com 10 seguranças, vagabundo. Se é homem de Deus, Deus é com você, não existe bala que ele te atravessa. Se você é homem de Deus, eu estou pregando assim, mas eu estou na internet ao vivo, esse bando de cachorro escutar. Esse bando de vadio escutar. Porque se Deus fosse, não precisava de nenhum carro blindado, não precisava de nenhum segurança, pois não é Deus que lhe deu. O Deus que dá, Deus cuida. O Deus que dá, Deus zela. O Deus que dá, Deus protege. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. Aleluia. Esse é o Deus que protege. Esse é o Deus que cuida. O menino entrou aqui e roubou essa caixa. Coitado. Estava precisando, necessitando, ele roubou a caixa, a guitarra e saiu vazado por aí, coitado. Caiu no cavalo. Porque logo na esquina topou com o irmão. Daqui a pouco o irmão vai atrás dele, pega e ainda segura ele lá, a polícia vem e leva preso. Por quê? Porque aqui custou suor e lágrima de algumas pessoas que ajudam. Aqui não tem nenhum vagabundo querendo ganhar dinheiro na moleza. E a Bíblia diz que aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. Então eu não preciso me preocupar. Se eu sou homem de Deus, eu saio por toda parte de cara aberta. Não preciso ter medo de bandido. Porque a Bíblia diz que por um caminho vem contra você, por 7 vai ter que fugir. Aleluia. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão a teu lado, 2000 à tua direita, ou 50 mil, não interessa, mas tu não serás atingido. Por que todo esse medo? Porque não está vivendo no padrão de Deus. Porque não está vivendo no padrão do Evangelho. Que o padrão do Evangelho, Jesus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isaías 27 a 37, se não me falha a memória, diz assim: porque toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Só acontece se Deus permitir. Debaixo desse circo há 25 anos, eu passei em lugares muito perigosos por esse Brasil. Aonde vocês estão sentados, naquele tempo eram outros assentos. Quantas das vezes chegaram 5, 6 com 12 do cano cerrado, com quadrada, quando saiu a tábua quadrada, 765, com tudo isso para vir me matar. Eu nunca deixei de pregar o Evangelho com medo de nenhum vagabundo desse. Pelo contrário, eu preguei para que Jesus salvasse ele, porque eu também passei por lá. Eu também passei pela cadeia. Eu também passei pela prisão. Eu sei muito bem o sofrimento. E eu nunca desprezei uma pessoa. Até este menino mesmo que veio aqui roubou as coisas. Estando ele na delegacia, eu queria tanto falar com ele. Aquele idiota do delegado não deixou. Eu queria apenas dar um conselho a ele. E dizer: meu filho, não faça isso. O Senhor tem tanta coisa boa para te dar. Não precisa disso. Então nós não desprezamos uma pessoa porque ele tem o hábito de roubar. Não podemos desprezar uma pessoa porque ele já foi um assassino. Não, Jesus Cristo perdoa de todos os pecados, irmão. Aleluia. Por que é que nós vamos julgar as pessoas porque estão presas? Porque cometeu um delito, porventura você nunca errou na sua vida. Não podemos desprezar essas pessoas. Jesus amou a todos. E quem seguia Jesus, pastor, naquele tempo, segundo o padrão dele, biscate, prostituta, ladrão, traidor, era o povo que seguia Jesus. Vai ler o Evangelho e vê lá. Vê lá quantas prostitutas. Vê lá Judas, traidor. Vê lá ladrão. E as pessoas pensam que a igreja é lugar só de santo. Na igreja as pessoas condenam você por causa de um defeitinho que você tem. Te joga fora. E Jesus não condena.
Viver segundo o padrão de Deus é o que eu estou ministrando e já estou encerrando. Segundo o padrão de Deus. A Bíblia diz então para mim e para você, para nós estarmos encerrando aqui. Não, de forma alguma, irmãos. Deus então no capítulo 38, versículo 19 até o 20, Deus estabelece o padrão e a forma que Ele quer. Eu vou ler o 38 agora para nós estarmos encerrando. Se Deus fosse um Deus que queresse pessoas só ricas, Deus haveria escolhido no palácio de Faraó, Deus haveria escolhido no palácio em Jerusalém, no centro, uma mulher ou uma virgem para Jesus nascer. Mas Deus escolheu da cidade de Nazaré, a cidade mais pobre de sua época, na vila mais pobre, na rua mais pobre, e de lá nasceu o todo-poderoso Santo de Israel que está aqui em nosso meio hoje. E Ele falou assim: eu sempre estarei no meio dos pobres. E muitas das vezes as pessoas confundem o que é pobreza, confundem o que é miséria. Viver no padrão de miséria, Deus não aceita. Porque Ele mesmo diz, usando o salmista Davi, porque eu, o Senhor, levanto o necessitado do monturo, eu, o Senhor, levanto aquele mendigo do monturo e faço assentar com os reis. Então Deus não aceita um padrão de miséria para mim e para você. Mas o pão de cada dia, o Senhor Jesus nunca deixa faltar para aqueles que servem Ele. O pão de cada dia nunca vai faltar para você e nem para mim. Se fosse assim, a oração do Pai Nosso seria diferente. Pai nosso que estás no céu, o ouro de cada dia nos dai hoje. A fortuna do Antônio Emílio de Moraes nos dá hoje. A fortuna daquele idiota presidente dos Estados Unidos nos dá hoje. A fortuna. Não. A oração do Pai Nosso não está assim. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou: Pai Nosso que estás no céu. Primeiro, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, habita em nós, que estamos pregando hoje. O pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. A riqueza do mundo nos dai hoje. Me dê uma poupança afortunada. A oração do Pai Nosso não diz isso. A oração do Pai Nosso diz o pão de cada dia. O pão de cada dia não falta na mesa do justo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Diz o salmista. Em outras colocações, Jesus diz: esteja contente com o vosso soldo, esteja contente com o que vocês têm, esteja contente com o que você possui. Aleluia. Uma alma eu ganhei o valor que excede toda Andradina e região, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Este é o verdadeiro evangelho. Mas é necessário ter um padrão. Aí Deus passa para Moisés: olha, você vai me fazer um santuário, porque eu vou habitar no meio de vocês. Mas ele diz assim, ó, versículo 8: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis e até os seus utensílios. Assim como eu te falar, você vai fazer. Então Deus deu a medida para Moisés. Deus deu a altura, a largura, o que era para ser de ouro, o que era para ser de prata. Deus passou tudo para Moisés, tinha que fazer. Se você hoje, querido, querida, você que me ouve, você quer que Deus habite em você, você tem que estar dentro do padrão dele. Você não pode estar no padrão da igreja, no padrão do pastor, se você não estiver no padrão de Deus, no padrão da sua palavra, no padrão do seu evangelho. Deus não habita em você. Deus só pode habitar em você quando você estiver no padrão da Bíblia. Não é o padrão da igreja, não é o padrão do pastor, é o padrão da Bíblia. Deus disse para Moisés: você vai fazer o tabernáculo, e você vai fazer o tabernáculo segundo o padrão que eu te mostro.
segundo o padrão que eu estou te ordenando. E Moisés faz tudo segundo o padrão de Deus, o modelo de Deus. Deus tem um modelo de vida para você. Deus tem um estilo de vida para você. Esse é o estilo de vida que eu preciso viver. Esse é o estilo de vida que nós precisamos viver para Cristo. Porque senão nós vamos ficar confundidos e querendo viver sobre padrão ou estilo de vida de igrejas, de pastores. Não. O estilo de vida é o estilo de vida que Jesus deixou cravado na cruz. Um estilo de vida de simplicidade, de amor, de perdão, de sinceridade, um amor imensurável. Ele diz: eu vim para os pobres. Ele diz: o pobre sempre vai ter com vocês. E é engraçado que existe algum padrão de evangelho hoje que Deus, quem é de Deus, não é pobre. Oh, idiota! Jesus Cristo veio, habitou no meio de pobre. Deus escolheu a família pobre de Nazaré. Maria era uma menina. É por isso que muitas das vezes existem algumas denominações que não aceitam o dízimo e nós temos que acabar dando razão a elas. Por quê? Por causa dessa bagunça, por causa dessa venda, desses descarados que vivem hoje nas orgias, vivem num mundo fantasioso em cima do coitado do tal do crente que precisa fazer. Você sabe que é ordenância. Você sabe que Deus pede, que Deus determina, mas as pessoas passam por cima de Deus e começam a estabelecer coisas que Deus não pediu. E aqui Deus pediu: homem cujo coração voluntariamente se mover, desse você pede. E aí Deus fala aqui no versículo 3 do capítulo 25: e deste você pede oferta, e tomareis deles ouro, prata e cobre. Aí se eu quero vender a Bíblia, está vendo, irmão? Não adianta, Deus não está pedindo seu R$2, não. Você não vai ser abençoado, sabe? Não vai nascer cabelo na tua cabeça nunca, porque você fica dando R$2. Já me dá R$1.000 hoje, você vai nascer cabelo na tua cabeça. Você vai ver que vai nascer cabelo na tua cabeça. Bando de safado. Não é isso que Deus ensinou, não é isso que a Bíblia fala, não é isso que o Evangelho ensina, não é isso que o Senhor mandou pregar. Aquele que voluntariamente do seu coração puder trazer, traz, porque eu quero te passar o modelo. Então Deus passou a forma do povo ofertar, modelo de oferta, é do teu coração, você é grata. Por que eu estou fazendo isso aqui? Você acha que eu, como gestor de empresa, homem que já tive várias empresas na minha vida, eu estaria debaixo dessa lona só porque eu sou idiota? Não, é porque eu sou grato a Deus e voluntariamente eu faço isso. Porque eu recebi uma graça imensa que o mundo inteiro não podia me dar essa graça. Então eu faço isso com gratidão, é voluntário. É de coração. Se tiver gente aqui eu prego, se não tiver eu prego do mesmo jeito. Não estou preocupado, porque o que eu faço voluntariamente e de coração aberto para Deus. Porque a graça que eu recebi é imensa. Jamais eu poderei pagar o que o Senhor fez por mim. Jamais eu poderei pagar o Senhor de Ele ter me curado da cegueira, tirar eu do mundo da escuridão, sendo cego, sem poder enxergar mais a luz do sol, sem poder enxergar meus filhos, sem poder enxergar minha esposa, sem poder enxergar nada. Então voluntariamente eu faço isso. E esses idiotas pensam que eu tenho circo para ganhar dinheiro, e muitas vezes vem aqui querendo dizer que essa é uma máquina de fazer dinheiro. Se você souber usar esse circo, o padrão para você ter vida eterna com Cristo não é padrão de igreja nenhuma na terra. Se você ficar nessa, você vai ficar aí. Agora, quando você olhar para o padrão que Cristo Jesus estabeleceu, Ele disse: eu não vim julgar o mundo, não vim condenar, mas eu vim salvar o mundo do seu pecado. Ele não vai te condenar, Ele não vai de forma alguma. Enquanto tiver fôlego de vida,
Ele está te dando chance de arrependimento e Ele vai te perdoar. Ele não condena, Ele não quer julgar, Ele quer salvar. Esse é o padrão de Jesus. A igreja condena com seus padrões, não é? Os pastores condenam com suas formas de raciocinar, coloca-se para fora, faz tanta coisa. Mas o Senhor está dizendo: o padrão é dele. É Ele quem estabelece o padrão. E Ele disse para Moisés: você precisa construir um tabernáculo. Eu quero morar com vocês. Eu quero morar com vocês. É engraçado, irmãos. Tem tanta pessoa que não quer morar com você, não é? Talvez o marido não quer morar mais com você. Talvez a esposa não quer morar mais com você. Talvez os seus filhos não querem morar mais com você. Talvez você não quer morar mais com a sua sogra. Talvez a sua sogra não quer mais morar com você. Então, tantas coisas. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus quer morar com você. Deus quer morar com você. E Ele sempre teve esse desejo. O desejo de Deus era aquele lá do Éden. Todo dia Ele ia lá conversar com Adão. Ele vivia com Adão. Até o pecado entrar. Esse desejo de Deus nunca terminou. Então, no tempo que tirou o povo da escravidão, Ele pediu para Moisés fazer um tabernáculo. E o tabernáculo tinha que ser no padrão dele. E para construir o tabernáculo, precisava da participação de todos. É o que nós vemos hoje. Os pastores, intitulados de pastores, construindo monumento, explorando a tua vida, explorando a vida da sua família, explorando os seus bens, para construir monumentos para eles. Porque Deus não vai morar lá. O Senhor disse: eu não habito em templo feito por mão de homem. Você pode fazer o templo que quiser, de ouro, de marfim, pode fazer o que Deus não habita lá. Não adianta dizer que é templo de A, templo de B, templo de C. O Senhor disse: o templo que eu habito é o templo humano. Aleluia. Pode ser pobre, pode ser magro, pode ser feio, pode ser preto, pode ser branco, pode ser da forma que pode ser gordo, pode ser magro. Eu quero habitar nele. Aleluia. Então Deus habita em templo humano. Deus não habita em templo feito por mão de homem. E aí Ele manda pedir oferta. E aí alguém, quando pega um texto desse como eu, ele consegue vender aqui 40, 50, 60 minutos de venda. E ele acaba fechando uma venda valiosa. Está vendo aqui, irmão? Ver voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tornareis deles: ouro, prata e cobre, pano azul de púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pele de carneiro, tinta vermelha, pele de texucos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônias e pedras preciosas grandes, para o éfode, para o peitoral do sacerdote, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim você deve fazer. Então Deus, agora no capítulo 25 de Êxodo, Ele está dizendo, meu querido irmão, você que me ouve, que as coisas de Deus, ela existe um padrão moral, existe um padrão para servirmos a Deus. Deus então tira o povo, como você falou, como eu disse, você ouviu, você leu, você que está me acompanhando. Deus estabelece os mandamentos, Deus estabelece as leis civis. Deus então agora coloca o modelo para que ele possa viver no meio deles. Para Deus viver no meio deles naquele tempo, precisava ter um tabernáculo. E o tabernáculo tinha que ser segundo o padrão de Deus. Entenda, hoje não precisa mais daquele tabernáculo. Por isso que eu li que você hoje é o tabernáculo. Eu hoje somos o tabernáculo.
mas precisa estar no padrão de Deus, precisa estar no molde de Deus, precisa estar dentro da direção de Deus. E aqui você leu comigo Deus dando a Moisés o que é que ele era para ele fazer. Primeiro que para fazer então o tabernáculo, precisava gastar, precisava de objetos, precisava de comprar algumas coisas, mas naquele tempo, como não havia um comércio, um consumismo, como hoje as coisas eram trocadas, haviam trocas. Antes da moeda, eu trocava sal por açúcar, trocava feijão por arroz, e assim por diante. Mas vamos entrar nesse detalhe. O importante é que você saber ver voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tornareis deles: ouro, prata e cobre, pano azul de púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pele de carneiro, tinta vermelha, pele de texucos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônias e pedras preciosas grandes, para o éfode, para o peitoral do sacerdote, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim você deve fazer. Então Deus, agora no capítulo 25 de Êxodo, ele está dizendo, meu querido irmão, você que me ouve, que as coisas de Deus, ela existe um padrão moral, existe um padrão para servirmos a Deus. Deus então tira o povo, como você falou, como eu disse, você ouviu, você leu, então você que está me acompanhando. Deus estabelece os mandamentos, Deus estabelece as leis civis. Deus então agora coloca o modelo para que ele possa viver no meio deles. Para Deus viver no meio deles naquele tempo, precisava ter um tabernáculo. E o tabernáculo tinha que ser segundo o padrão de Deus. Entenda, hoje não precisa mais daquele tabernáculo. Por isso que eu li que você hoje é o tabernáculo. Eu hoje somos o tabernáculo. Mas precisa estar no padrão de Deus. Precisa estar no molde de Deus. Precisa estar dentro da direção de Deus. E aqui você leu comigo Deus dando a Moisés o que é que ele era para ele fazer. Primeiro que para fazer então o tabernáculo, precisava gastar, precisava de objetos, precisava de comprar algumas coisas, mas naquele tempo, como não havia um comércio, um consumismo, como hoje as coisas eram trocadas, haviam trocas. Antes da moeda, eu trocava sal por açúcar, trocava feijão por arroz, e assim por diante. Mas vamos entrar nesse detalhe. O importante é que você saber que aquela lei antiga, ela veio até Jesus, seguiu até os profetas. O fim da lei é Cristo. Agora Cristo Jesus dá-nos a graça. Nós agora estamos vivendo sobre a graça. Significa, quando Deus tirou também o seu povo do Egito, quando deu os mandamentos, colocou numa terra que manda leite e mel, deu a eles a liberdade de viver uma vida abençoada. É assim que acontece quando uma pessoa aceita Jesus. Ela sai do mundanismo, ela recebe o Senhor, o Espírito de Deus começa a habitar nela. Ela começa a receber agora os ensinamentos do Espírito Santo. A sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida será uma vida de bênção, uma vida cheia da misericórdia do Senhor. Tudo isso precisa estar sobre o padrão de Deus. Existe um modelo para servir a Deus. Existe um modelo para servir a Cristo.
Nós precisamos ter uma vida diferenciada, um modelo diferente dos que não servem a Cristo. Adianta eu ser crente, dizer que sou crente e não tenho palavra. Eu falo e não cumpro. Eu compro e não pago. Eu faço tudo aquilo que os outros que não conhecem também fazem. Então não vai resolver. Por isso estamos falando viver sobre o padrão de Deus. O Senhor queria que o seu povo vivesse sobre um padrão quando saiu do Egito. Jesus Cristo quer que eu e você façam o mesmo. No capítulo de número 38, 25, vamos no 25, dá tempo ainda de eu ler, tem umas horinhas. No capítulo 25 de Êxodo, no versículo 2 e 9, está dizendo bem assim, ó, de 2 ao 9, diz assim: fala aos filhos os mandamentos, e aí o povo aprende. Ele coloca esses mandamentos para que o povo aprenda. Ele não colocou igrejas, ele não colocou ministérios, ele colocou os seus mandamentos. Os seus mandamentos são seus. Não é de seita A, seita B, ou religião A ou religião B. São mandamentos de Deus. Quando eu e você observa os mandamentos de Deus, nós vamos viver melhor e vamos entender melhor a palavra de Deus, porque existem milhões de mandamentos humanos, mandamentos de igrejas, mandamentos de pastores, mandamentos, tantos outros. Mas o Senhor Deus, Ele deu os seus mandamentos, que depois nós vamos chegar lá em Mateus, que dos 10 mandamentos, Jesus Cristo resume apenas em 2, para ficar fácil para você entender, para ficar fácil para mim entender. Então os mandamentos foi dado, o povo começa a aprender a viver um novo padrão. Então quando você sai do mundanismo, quando você aceita Jesus também, quando você aceita o Evangelho, quando você aceita a palavra, quando você começa a buscar a palavra, os seres humanos, eles não conseguem viver uma vida abençoada e digna, porque não conseguem buscar a palavra de Deus. As pessoas buscam a palavra de pastor, palavra de profeta, palavra de missionário, palavra... Você precisa aprender uma coisa: nós temos que buscar a palavra. A palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala com nós claramente. Precisamos buscar a palavra. Em qualquer circunstância da nossa vida, temos que tomar uma decisão difícil, temos que tomar uma atitude, temos que fazer alguma coisa. Eu preciso buscar a palavra. Porque se eu buscar a palavra, Deus fala na palavra. Mas se eu busco no irmão, na irmã, muitas das vezes ele pode dar-nos uma palavra errada. Ele pode dar-nos uma palavra que vai desconcentrar a vontade de Deus para a tua vida. Mas quando nós buscamos a palavra, que é a palavra de Deus, a palavra vai falar com você. A palavra vai te orientar. Então Deus queria isso, o novo padrão é esse. Vocês precisam aprender os 10 mandamentos. Vocês precisam agora viver sobre esse padrão. É um novo padrão de vida, um padrão que vai abençoar vocês. No capítulo 21 de Êxodo, para nós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele continua dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar o motivo de viver. Vocês vão encontrar uma razão para viver. Então por isso, dai-se a saída. Para poder viver segundo o padrão de Deus, nós precisamos sair do padrão que vivemos atualmente. Nós precisamos passar para um padrão espiritual. Saímos do padrão mundano, entramos no padrão espiritual, no qual nós vamos encontrar Deus em espírito, que vai morar em nós, e nós vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Êxodo capítulo 20, o versículo 1 e 2. Então falou Deus todas estas coisas, todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aí. Então agora, no capítulo 20, você encontra Deus estabelecendo um novo padrão de vida.
Aí quando você vai ler os versículos 3 e seguir em diante, você vai ver, não terás outro Deus diante de ti, aí vem os mandamentos. Você vai ver que no capítulo 20, Deus estabelece a nova regra para esse padrão. Para esse padrão moral, ele então dá os mandamentos a Moisés. E aí você lê, você vai encontrar Deus passando os mandamentos. Mandamentos que ele não passou para Noé, mandamentos que ele não passou para Abraão, mandamentos que ele não passou para Isaac e para Jacó, mas agora mandamentos que ele passa para a descendência de Jacó, para a descendência de Abraão. Ele passa agora os mandamentos. Então você percebe que há um padrão. Sairmos do mundo, mesmo estando no mundo, quando diz saímos do mundo, nós precisamos deixar o mundanismo, porque não tem como você sair deste mundo. Você vai sair desse mundo, você vai para onde? Você vai morar em qual mundo você vai morar? Apesar de eles falar aqui que existem muitos mundos, eu podia mostrar um monte de mundos para você. Mas este mundo físico em que vivemos, nós precisamos deixar e sairmos então deste mundo, deixando o mundanismo e vindo para a santidade. Vimos para os pés do Senhor, vim encontrar-se com Deus, aproximar de Deus e deixar que o nosso corpo, como estava dizendo, seja agora a morada dele. Porque se você estiver no mundanismo, se você estiver vivendo segundo o padrão mundano, Deus não pode habitar em você em espírito. Deus não pode morar em mim em espírito. Porque nós podemos ler mais para frente que Deus não habita em templos sujos. Deus, o Espírito Santo, não habita em templos imundos. Então por isso houve a necessidade de os hebreus sair do Egito. Isso significa para mim hoje e para você que é necessário nós sairmos do mundanismo e vir para a santificação. Vir para o mundo que chamamos de mundo dos crentes. Está errado? Porque tem crente pior do que o mundano. Nós vamos sair do mundo, do mundanismo e vir aos pés de Jesus que é santo e enquadrar-nos no seu evangelho que é puro e verdadeiro. O resto é conversa furada. O evangelho de Cristo, ele é puro e ele é verdadeiro. E ele não traz títulos algum a não ser: eu vim para que todos tenham uma vida e uma vida em abundância. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos viverá, mas ao 7º sairá de debaixo do seu comando. Então aqui agora, Deus estabelece o que, irmão? Regula a vida civil dos seres humanos. Aqui ele regula a vida civil. Nós falamos anteriormente que aprendemos os mandamentos, um padrão, e aí ele regula esta vida. Para o povo não viver mais na escravidão, porque tirou lá do Egito, porque no Egito ele estava vivendo sobre pressão, sobre um regime, um padrão de escravidão. Agora não, ele dá os mandamentos. Primeiro, tira do Egito, tem que sair. Segundo, aprende os mandamentos. E aí depois, então, agora, ele passa a lei civil. E a lei civil começou, então, ali Deus estabelecendo. Você não pode pegar uma pessoa para trabalhar para você, simplesmente porque você é o bom. Mesmo que aconteça isso, ela não tem o que fazer, ela precisa trabalhar para você. Durante 7 anos ela vai trabalhar para você. Depois de 7 anos você tem que despedir ela e abençoar ela. Você não pode ter ela como escrava ou como escravo o tempo todo. Então isso significa liberdade. Isso significa libertação. A mesma coisa quando você deixou o mundanismo, aceitou Jesus. Agora você recebe a graça porque você saiu do mundanismo. Você agora recebe os mandamentos de Cristo. E agora Cristo começa a te ensinar a viver a vida civil, a vida social. Agora você vai viver ela sob os padrões de Deus, sobre as orientações de Cristo, sobre a orientação do Espírito Santo. Você vai ter uma vida abençoada.
Por isso, então, o que acontece? Quando você for ler a Bíblia aí, você vai ver. E o capítulo 21, Deus estabelece e regula a vida civil, para que se obedeça. Ordem e progresso, diz a frase da nossa nação brasileira. Então Deus queria que o povo tivesse ordem e progredisse também. Que o povo tivesse leis civis que regesse, porque sem lei não havia condições. E então por isso é que Deus tirou você também do mundo, como tirou o seu povo do Egito. O Senhor te passou os mandamentos, assim como passou para aqueles que saíram do Egito. O Senhor também agora restabelece a você as leis espirituais. Quando você sai do mundo, que no mundo já tem as leis terrenas que foi dada lá no Velho Testamento. Agora, quando você sai do mundo, aceita Cristo, você recebe uma nova lei chamada lei espiritual.